Olá pessoal, aqui quem fala é Douglas e hoje vou estar falando para vocês sobre a introdução à teoria dos grupos. A primeira, normalmente vista num curso de álgebra, certo? Esse vídeo é voltado para alunos de um curso de graduação em matemática ou em licenciatura em matemática ou talvez também em bacharelado, certo? Pode servir, claro, como apoio. Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que tudo que tiver nesta aula, neste vídeo, todas as informações que aqui estiver, estará também em meu blog. Veja bem, tudo que tiver naquele vídeo estará aqui no meu blog, que eu vou deixar no link na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. E para vocês não precisarem parar o vídeo para fazer anotações, certo? Vocês podem vir aqui tranquilamente e, e anotar se quiser, certo, pessoal? Também fiquem à vontade para fazer comentários, certo? Pode usar sintaxe LaTeX aqui no comentário aqui, sem nenhum problema, tá, gente? Então vamos lá, gente, vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar sobre a introdução à teoria dos grupos e antes de mais nada, vamos falar sobre o que é uma operação em um conjunto. Neste caso, eu chamei a operação de estrela e o conjunto de G, certo, gente? Uma operação em um conjunto nada mais é do que uma função, pessoal. E como que essa função se comporta? Você vai pegar quaisquer dois elementos dentro de G e vai operar e vai continuar sendo um elemento de G, certo? Veja bem, você pega dois elementos em G. Como é um produto cartesiano de G por G, então você vai pegar um elemento em G e outro elemento em G. E isso vai ser uma função em que você vai levar e vai obter como imagem a operação de A por B, que também vai pertencer ao conjunto G, certo? Vamos ver de outra forma, de uma forma mais didática. Imagine que eu tenho um conjunto em que eu pego um elemento qualquer, que eu vou chamar de A, certo? E também pego um elemento qualquer que eu vou chamar de B, dentro de G. Veja bem, quando eu opero estes dois elementos, então o resultado dessa operação também vai estar em G. Então, quando isso acontece, eu vou dizer então que G é fechado para a operação. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos definir então o que é um grupo, certo? Grupo é um conjunto fechado para a operação estrela. Mais uma vez, chamei para a operação de estrela, em que se satisfaz as seguintes propriedades, certo? A associatividade, ou seja, se eu operar primeiro dois elementos à direita, é a mesma coisa que operar primeiramente dois elementos à esquerda. A existência do elemento neutro, certo? Vai existir um elemento que eu vou chamar de neutro dentro do meu conjunto, em que se eu operar este elemento com qualquer outro, vai dar qualquer outro, certo? Observe o seguinte, se eu operar E com A, vai dar A. E a ordem não importa, certo, gente? Essa propriedade aqui, ela vale da propriedade de comutatividade, para a existência do elemento neutro, veja bem. E também a existência do simétrico, ou seja, para todo elemento que pertence ao grupo, nesse caso não ao grupo ainda, ao conjunto, eu vou ter um elemento que eu vou chamar de simétrico, em que todas as vezes que eu operar ele com outro, eu vou ter um elemento neutro. E mais uma vez aqui vale a lei da comutatividade, certo? É comutativo isso aqui, para essas duas propriedades. Tanto a existência do elemento neutro quanto a existência do simétrico, certo? E mais, se as três propriedades definem um grupo, certo? Se tudo isso acontece em um conjunto, então a gente chama o par de G com a operação de um grupo, certo? G é um conjunto e estrela é a nossa operação. Se acontecem as três propriedades, então ele é um grupo. E mais, se acontece uma quarta propriedade da comutatividade, ou seja, operar dois elementos quaisquer
vai dar sempre o resultado independente da ordem, certo, gente? Se eu operar A com B, é a mesma coisa de operar B com A, ok? Então, se isso acontece, além disso ser um grupo, então isso vai chamar um grupo abeliano ou também um grupo computativo, certo, gente? Lembrando que essas informações estarão no blog. Ok, vamos ver alguns exemplos agora. Primeiro exemplo, hein, gente? Veja bem que o meu conjunto é o conjunto dos números inteiros e a operação está definida pela operação de adição, ok? Conjunto dos números inteiros e operação de adição. Veja bem, isso é associativo, a gente já conhece, certo, gente? Não importa a ordem que eu opere os meus elementos. Se eu operar dois elementos à direita e operar dois elementos à esquerda, independente da ordem que eu faço isso, sempre vai dar o mesmo resultado. Certo, gente? Ou seja, operar 2 com 3 primeiro é a mesma coisa do que operar 1 com 2 primeiro. Vai dar sempre o mesmo resultado. Isso em números inteiros com a operação de adição. Certo? Então, de fato, vale essa propriedade. Ok. A existência do neutro. Observe que o elemento neutro no conjunto dos números inteiros com a operação de adição é o zero, gente, porque qualquer número que eu pegar no conjunto dos números inteiros e somar com zero não vai alterar, eu vou continuar tendo esse número, certo? E a terceira propriedade é a propriedade da existência do simétrico. Observa, gente, que o meu simétrico é sempre o oposto do meu número, certo? Ou seja, todo número que eu pegar, neste caso que eu dei um exemplo, peguei um, por exemplo, o meu simétrico vai ser o oposto, certo? Menos 1, porque se eu somar 1 com menos 1, eu vou ter um elemento neutro. E isso que é a caracterização da existência do simétrico, ok? E além do mais, gente, observe que a gente já sabe que é um grupo, certo? Porque satisfaz as três propriedades, as três primeiras. Note também que é comutativo, gente, porque eu somar 1 com 2, por exemplo, e somar 2 com 1, não faz diferença. Essa propriedade é válida no conjunto dos números inteiros, certo? Agora veja um outro exemplo. De fato, isso aqui é um grupo abeliano, né? O segundo exemplo. Agora, a gente vai estar trabalhando com a operação de multiplicação. Veja bem, o conjunto é o mesmo que é o conjunto dos números inteiros, certo? Veja bem, é associativo? É, né, gente? Porque não importa a ordem que eu efetue essa operação também, vai continuar os resultados sendo iguais. Ou seja, se eu fizer primeiro 2 vezes 3 e fizer primeiro 1 vezes 2, o resultado será o mesmo, certo? Existe um neutro, certo, gente? Porque se eu multiplicar qualquer número inteiro por 1, eu vou ter o qualquer número. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, menos 1 vezes 1 é menos 1, certo? Então, de fato, existe o neutro para a multiplicação no conjunto dos números inteiros. Ok? Agora pensem aí, gente. Existe um número simétrico para todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros com a operação de multiplicação? Pensa um pouquinho aí antes de dar continuidade. Pausa o vídeo. Então, gente, será que existe o simétrico para essa operação? A resposta é não, gente. Por exemplo, o 2. Que número inteiro que eu multiplico por 2 que eu vou obter um elemento neutro? Não existe nenhum número no conjunto dos números inteiros, né, gente? O meio, por exemplo. O meio não é um número inteiro. O meio é um número racional. Então, no conjunto dos números inteiros, não existe um número simétrico para todos os números que pertencem a este conjunto. Note que apenas o número 1 e o número menos 1 possuem simétrico. Certo, gente? Que é o próprio 1. Então, portanto, o conjunto dos números inteiros com a operação de multiplicação, ela não define um grupo. Certo, gente? Então, essa aula fica por aqui.
A gente vai dar continuidade então nos estudos. Fiquem à vontade para fazer sugestões, reclamações e postem nos comentários aí, tá pessoal? Um forte abraço para todos e que a força esteja com vocês.